Olá a todos, como é que estão? Como está a vida aí nesses tempos de pandemia e distanciamento social? Espero que todos estejam bem, cada um em sua casa, cada um no seu lar aí com seus familiares. Como está o desejo de voltar para a escola? Eu vou ser bem sincero, eu não vejo a hora da gente poder voltar a ter as aulas normais, presenciais. É muito bom poder conviver com vocês em sala de aula. É muito bom poder conversar com vocês pessoalmente, tirar as dúvidas, né? Por mais que o professor esteja à disposição, passando conteúdos, aberto a receber o material de vocês, as devolutivas, o meu projeto de vida é a sala de aula. O meu projeto de vida é estar com vocês em sala de aula. Então eu estou sentindo muita falta disso. Estou sentindo muita falta de estar com vocês presencialmente. Mas, enquanto a pandemia não deixa a gente sair na rua e trabalhar, a gente vai conversando pela telinha do celular, pela telinha do computador, certo? E como está o projeto de vida de vocês? Mudou alguma coisa da semana passada para essa? Ou não? Como é que está o andamento do projeto de vida de vocês? Como estão as tarefas que foram passadas? Como está a nossa pirâmide? O questionário da semana passada? Como é que está a nossa disciplina de projeto de vida? Então, vamos lá. Para essa semana, a gente tem mais uma atividade do caderno do aluno. E são atividades que elas se complementam, tá? Vocês não podem esquecer disso nunca. Que uma atividade ela depende da outra. A gente tem um roteiro. É como o projeto de vida. A gente tem um roteiro. A gente começa, passo 1, passo 2. Então, toda atividade que a gente faz, ela depende muito da atividade anterior. Por isso é importante que vocês não deixem as coisas para depois. Não deixem de realizar as tarefas, tá bom? Porque uma depende da outra para poder funcionar direitinho, tá? No nosso caderno do aluno, lá na página 151, a gente tem um exercício interessante, porque são questões para a gente responder. Se nós estivéssemos juntos aí na sala, presencialmente, nós elegeríamos alguém para mediar essa atividade. O que é mediar? É alguém que estivesse ali para representar o grupo, orientar o grupo, né? Um de vocês mesmos. Nós dividiríamos a sala em grupo e aí cada grupo teria um mediador que seria aquele aluno, aquele membro que conversaria comigo, conversaria com os outros grupos também, coordenaria as coisas daquele grupo. A pandemia nos afastou e essa atividade ela fica um pouco prejudicada, porque nós não estamos em sala, não vamos dividir em grupo e nem ter o mediador para fazer a atividade. Porém, nós temos as questões para responder e essas questões elas são importantes para o andamento da nossa matéria. Então eu vou ler aqui junto com vocês e vou deixar na nossa sala do Google Classroom para que vocês leiam depois também e, se for o caso, retirem, né, na escola para poder responder, tá bom, gente? A primeira questão diz respeito aos sonhos. Quais são os sonhos que eu tenho para a minha vida? Aqui, vocês deveriam discutir com os seus colegas de sala quais são os sonhos de cada um, tá? Como nós não estamos em sala, vocês podem discutir dentro de casa, né?
o sonho do irmão, o sonho da irmã, o sonho do pai, o sonho da mãe, o sonho de quem está próximo de vocês, tá bom? Mesmo aqueles que pareçam impossíveis ou até bobos. Sonho é sonho, não tem limite, tá? Estudo. Quais são os meus sonhos com relação aos meus estudos? Onde vocês querem chegar com o estudo de vocês? O que vocês pretendem, né, com a formação de vocês? Pretendo continuar estudando quando terminar a escola? Se sim, em qual tipo de curso? Vocês estão no primeiro ano do ensino médio. Então, daqui 2 anos vocês terminam o ensino médio. E daí? Vamos fazer faculdade? Vamos fazer um curso técnico? Vamos fazer o quê? É importante continuar estudando? É importante continuar estudando. O professor estuda até hoje. Tá? Já faz tempo que eu saí do ensino médio. E eu nunca mais parei de estudar. Porque é importante. Conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente. Então, quais são os seus sonhos em relação aos seus estudos? E vocês pretendem continuar estudando? O quê? Eu fiz essa pergunta para vocês lá atrás, lembra? Projeto de vida, né? Vamos estudar, o que vocês vão ser quando crescer, lembra quando vocês forem mais velhos, adultos? Alguns responderam, vou fazer tal curso, outros responderam, quero ser tal coisa. E aí, tá de pé? Trabalho. Quais são os meus sonhos em relação ao trabalho? Que tipo de profissão me interessa? O que eles têm a ver com aquilo no que eu sou bom? Olha que pergunta interessante. Ela está muito ligada com a pergunta anterior dos estudos. Porque a gente estuda para aprender. Desde as matérias que a gente tem aí na escola, português, matemática, sociologia. Aí quando você decide uma profissão, você vai aprender sobre aquela profissão. O médico faz 6 anos de faculdade de medicina, mais a residência para se especializar. O advogado estuda 5 anos. O publicitário estuda 4 anos. O professor estuda 3, 4 anos e depois continua estudando, fazendo outros cursos. Então, quais são os sonhos de vocês com relação ao trabalho? Então, os sonhos com relação aos estudos têm muito a ver com os sonhos com relação aos trabalhos também. Ao trabalho também. Que tipo de profissão te interessa? Às vezes, não é a profissão em si que te interessa, mas uma área. Eu me interesso pela área de saúde. Gente, a área de saúde é ampla. O topo seria o médico, mas tem o enfermeiro, tem o fisioterapeuta. Tem uma série de profissões ligadas à área da saúde. Tem a biomedicina. Não, eu não quero a área da saúde, eu quero a área da educação. Nossa, quantas profissões você vai encontrar na área da educação que você pode exercer, e cada uma é específica. E tanto o seu sonho com relação ao trabalho, como o trabalho, a área que te interessa, tem a ver com aquilo em que você é bom? Olha, o professor vai dar um exemplo pessoal, tá? Eu sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei muito de arte. E aí, eu fui fazer um curso de artes, porque aquilo me interessava muito e eu gostava muito daquilo. E fui trabalhar na área de publicidade por conta disso. Porque quando eu comecei a trabalhar na área da publicidade, tudo era desenhado, tudo era ilustrado, tudo era desenho. Tinha foto, essas coisas era mais difícil, então era tudo desenhado. E como eu gostava muito de publicidade e gostava muito de desenhar também, eu estudei desenho porque eu gostava de desenhar e era bom naquilo. E aí eu fui trabalhar na área da publicidade por conta disso. Então, às vezes, uma coisa que a gente gosta muito pode nos dar uma profissão. A gente precisa parar e avaliar, tá bom? Família.
Quais são os meus sonhos em relação à família? O que eu gostaria de fazer pela minha família e o que eu gostaria que fizessem, que a família fizesse por mim? Essa é uma pergunta difícil de responder. Vocês precisam parar e pensar muito, porque ela envolve os relacionamentos dentro de casa. E é sempre bom a gente ser honesto com a gente mesmo e com os outros que estão, né, ali bem próximos da gente. Então, quais são os sonhos que você tem em relação à sua família? O que você espera da sua família? Né? E o que você gostaria de fazer pela sua família e o que você gostaria que a sua família fizesse por você? Eu gostaria de trabalhar, ganhar dinheiro para dar uma casa para minha mãe, para meu pai, porque eles não têm. Eu gostaria muito de trabalhar, ganhar dinheiro e dar uma viagem para eles, porque eles nunca viajaram de avião. E o que você gostaria que a sua família fizesse por você? Pergunta interessante, hein? Muito interessante. Vocês precisam olhar com bastante atenção para essa questão aqui. Tempo livre. Quais são os sonhos em relação ao uso do meu tempo livre? Quais são as atividades de lazer e os hobbies que eu quero praticar ou continuar praticando em minha vida? Interessante também, porque o que é que a gente gosta de fazer no nosso tempo livre? Tem gente que gosta de ir no cinema, tem gente que gosta de ficar em casa sem fazer nada, tem gente que gosta de assistir filme. Já tem aquelas pessoas que gostam de fazer alguma atividade, escalar uma montanha, fazer surf lá em Ubatuba, passear com o cachorro, fazer escalada, andar de bicicleta, enfim, jogar futebol. Então, o que eu sonho com relação ao meu tempo livre? Eu não tenho tempo livre, eu gostaria de ter mais tempo livre. Né? E atividades de lazer e hobbies que eu faço, mas que eu quero continuar praticando pro resto da minha vida, porque isso às vezes muda, né? Isso às vezes muda. Quando você é jovem, você tem um tipo de hobby, um tipo de hábito. A partir do momento que você vai envelhecendo, a vida ela vai te trazendo novas possibilidades, novas responsabilidades e muitas vezes isso muda. Pergunta interessante também. Sociedade. O que eu pretendo fazer pensando no bem comum? A gente está vivendo esse momento, né? Porque a gente não pode sair de casa, a gente quando sai tem que usar máscara pensando no bem comum. Não é só no nosso bem, é no bem da sociedade como um todo, não é? Então, o que eu pretendo fazer pensando no bem comum? Quais são os sonhos que possuo para minha comunidade, bairro, para minha cidade e para o meu país? Alguns desses sonhos poderiam ser transformados em uma profissão, por exemplo? Olha que coisa interessante, hein? O que é que eu poderia fazer pelo meu país, pelo meu estado, pela minha cidade, que se eu tivesse uma determinada profissão, isso se tornaria mais fácil? Se eu... vou dar um exemplo, hein? Vai que você gosta de direito. Pensou, viu o que você gosta, viu o que você não gosta, viu o teu perfil, como é que não é. Tá, direito, vou fazer direito, vou ser advogado. Um advogado, de repente, ele pode se tornar um político e como ele é um advogado e é um profundo conhecedor de leis, ele pode trabalhar para criar leis que melhorem a vida das pessoas. Interessante. Ele não precisa ser político necessariamente, ele pode ser um ativista, pode participar de algum grupo. Um advogado que tenha a ver
com as causas ambientais, por exemplo. Um médico que trabalhe em comunidades indígenas, por exemplo. Por aí vai. Um professor que dê aula em comunidades lá no sertão, alfabetizando pessoas que não têm condição de ir para a cidade estudar. Existem muitas possibilidades. Vocês precisam pensar no que fala mais com vocês, tá bom? Vamos fazer esse exercício e compartilhar. Vão mandar para mim. O ideal seria que a gente conseguisse construir a árvore dos sonhos, que é uma instalação da Yoko Ono. Yoko Ono foi esposa de John Lennon, dos Beatles. E ela tem aqui ela é uma artista plástica e ela tem uma instalação chamada Árvore dos Desejos. E nessa instalação é interessante, eu vou mandar o link para que vocês vejam a obra, para a gente montar a nossa árvore dos sonhos. E a nossa árvore dos sonhos, ela seria um grande recorte, uma grande miscelânea, uma grande mistura, gente, de todos esses sonhos de todos nós. A ideia é compartilhar os sonhos com os colegas, compartilhar os sonhos com a família, é compartilhar os sonhos com os outros. Muitas vezes a gente pensa assim, um sonho é um sonho, ele é possível ou impossível de realizar. Todo sonho é possível de realizar. Depende muito da gente correr atrás para realizar os nossos sonhos. Depende muito da gente se preparar para realizar os sonhos, transformar aquele sonho em realidade, deixar de ser sonho e virar realidade. Muitas vezes os sonhos que a gente tem são os mesmos sonhos de uma outra pessoa. E quando os sonhos de 2 pessoas, de 3 pessoas, de 4 pessoas são os mesmos sonhos, elas podem juntar forças, elas podem juntar energia e potencializar esse sonho de uma maneira enorme, né? Uma formiguinha faz o trabalho de uma formiguinha, 10 formiguinhas conseguem fazer coisas muito maiores. Só que a gente só sabe o sonho dos outros se os outros contam pra gente, né? Ninguém tem bola de cristal para saber o que o outro sente, o que o outro quer, o que o outro sonha. Por isso é importante que a gente compartilhe, tá bom? E eu ainda estou estudando uma forma da gente conseguir falar ao vivo. Marcar um dia, uma hora, em que eu entre aqui no meu celular, vocês entrem aí, cada um da forma que for possível, para que a gente consiga conversar de verdade ao vivo. E aí cada um, de repente, faz a exposição dos seus sonhos, dos seus desejos, tá bom? Até para a gente poder montar a nossa árvore inspirada na obra da Yoko Ono. Pessoal, não deixem de fazer as tarefas, não deixem de fazer as atividades, tá bom? Isso é importante para vocês. É importante para o professor, é importante para todo mundo, tá bom? Meu sonho com relação ao trabalho é que os alunos façam as tarefas e que quando tenham dúvida eles perguntem e que quando tem alguma coisa procure o professor, tá bom? Porque é assim que a gente aprende, né? O professor aprende com vocês também. Então muitas vezes a dúvida de vocês não passou pela cabeça do professor que ela pudesse ocorrer. Mas eu só vou saber se vocês me contarem, tá bom? Vamos lá? Qualquer dúvida me chamem, lá no Classroom, no WhatsApp, por e-mail, tá? Estou à disposição de vocês. Até a nossa próxima aula, pessoal.